Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre sexismo, e eu sei que temos falado muito sobre isso, e às vezes a gente pode pensar, né, porque a gente fala tanto em um determinado assunto. E eu queria falar um pouquinho antes sobre o porquê falar sobre esse tema. Quando eu soube que faria esse estudo, há um bom tempo atrás, eu pensei muito sobre o que eu ia falar. E queria falar sobre alguma coisa diferente, digamos assim. Mas aí, alguns estudos da Tessa, alguns estudos da Ana Paula, me fizeram refletir bastante e chegar à conclusão de que é realmente muito importante falar mais sobre sexismo e que a gente nunca vai saber o suficiente, que a gente tem que estar sempre buscando esse conhecimento, porque só estudando realmente é que a gente vai conseguir desconstruir alguns mitos e algumas consequências também que nos causa esse sexismo. Mas o principal ponto que eu quero falar em relação a isso, ao porquê de falar sobre esse assunto, é um estudo da TESS, acredito que a maioria viu, e eu queria repassar ele. Meu estudo vai ser baseado em vários repassos, em várias revisões, que para mim são pontos extremamente importantes, que é bom a gente revisar, mesmo a gente já tendo visto. E quem não viu, melhor ainda, ver agora. Mas, enfim, por que é tão importante falar sobre sexismo? No último estudo, a Anciane Tess, ela falou algo que me chocou, que era uma dúvida minha, era uma dúvida bem frequente, acho que não só minha, mas de todos nós, ou a maioria de nós, que era justamente o que é o teste, né, do decreto dominical. Qual é o nosso teste, no caso? Porque a gente começou em 2019 falando bastante, não só sobre sexismo, mas também sobre nacionalismo e sobre racismo. E surge a dúvida, né? Mas qual o tema específico? E ela esclareceu isso numa Campal, na Campal do Brasil, na verdade, e foi chocante para mim, realmente. Bom, a base é basicamente a linha de restauração, que a gente está muito, acredito que todos nós estejamos muito familiarizados, e é algo simples, mas que eu não tinha me dado conta, que é em relação do Éden ao Éden, né? Começou no Éden a história da humanidade e precisa terminar no Éden novamente. Então, no Éden, o que acontece? Quando o fim, né? O fim da nossa estadia no Éden, o que acontece? Alguém pode falar? O pecado entra no mundo? Obrigada, Cris. O pecado entra no mundo. Perfeito. E vocês lembram qual foi uma das maldições que tem a ver com o nosso tema? Qual foi a maldição que Deus colocou sobre o homem, entre aspas, né? Que nós sabemos que foi uma consequência. Mas qual foi? Amiga, você pode repetir? Claro. Qual foi uma das consequências desse pecado? O pecado entrou no mundo, né? A gente sabe que Eva pecou primeiro. E em relação ao nosso tema, a gente sabe que teve várias consequências em relação a isso, em relação ao pecado de Eva, mas qual foi a principal para o nosso tema? Sexismo. O sexismo, perfeito. O sexismo entrou no mundo. Então, o primeiro pecado causou a primeira consequência, que foi o sexismo. A primeira consequência realmente que nos abala até os nossos dias. Vamos ao próximo pecado, digamos assim. Claro, houve muitos outros, mas
os principais a gente vai abordar aqui. Depois, a gente vê a morte de Abel, né? Caim vai lá e mata seu próprio irmão por ciúme. Mas é interessante que até se aborda, que a anciã Tess aborda isso de uma forma bem particular. Ela fala de Caim não em relação, basicamente, ao suicídio que ao homicídio, desculpa, que ele cometeu, mas em relação ao seu pecado anterior, que foi justamente a adoração errada que ele prestou a Deus, né? Ele primeiro ali vai lá e sem olhar num sentido moral, mas olhando num sentido prático realmente, como a gente tem costumado fazer, Caim, o que ele faz? Ele simplesmente deturpa essa adoração que Deus tinha mandado fazer, né? A morte do cordeiro e toda aquela lei cerimonial. Ele tira tudo isso e ele oferece das suas próprias mãos, né, digamos assim, uma adoração totalmente diferente a Deus. E até se aborda isso em relação à usurpação do sábado, porque é comparado à guarda do domingo, é comparado a uma distorção da adoração que Deus pediu. Então, aqui, quando Caim peca, a anciã Tessa, ela vai e coloca um ponto, uma consequência para aquele pecado super interessante, que é o sábado, a quebra do sábado, né? Alguém tem algo a comentar sobre isso? Então, vamos seguir. O próximo que nós eu vamos... tenho. Pode Daisy? falar, irmã, por favor. Oi, Lara. Não. Oi, que saudades. Mas não, que a partir do Éden, né, começa a ver em algum momento o sexismo. E a partir de Caim, os descendentes dele, pela primeira vez, eles passam a não guardar o sábado. Então é interessante pensar nisso, né? Que nesse momento, realmente, existe a quebra literal do sábado, né? Os descendentes, eles não guardam mais o sábado, e aí começa essa ruptura que a gente vê até hoje, né? Esse é um ponto super importante, muito legal. É exatamente isso. Tanto foi a consequência do pecado que aquela falsa adoração levou a uma falsa adoração até importante para os nossos dias, né? Super importante para os nossos dias, que foi a quebra do sábado, literal. E o pecado de Cã, a gente sabe ali que Cã é o filho de Noé, e ele peca contra o seu pai. E qual é a consequência que ele tem? O que Deus fala que acontecerá com Cã e seus descendentes? Virou escravo dos seus irmãos. Virou escravo dos seus irmãos, exatamente. A partir daí, a gente vê um símbolo do racismo. E agora chega a parte interessante dessa estrutura que a gente está fazendo. Eu acredito que todo mundo esteja familiarizado com esse tipo de estrutura, mas é a estrutura quiasmática. É aquela estrutura que a gente coloca um espelho no meio e o mesmo que aconteceu do lado vai acontecer do outro, só que em ordem inversa. Do mesmo jeito que a gente vê no espelho. A gente se olha no espelho e vê tudo ao contrário. É exatamente isso. O que vem primeiro, no começo, vai ser por último no final. E isso faz parte da linha de restauração, né? Começou e tem que terminar em alguma coisa. E a gente vê, então, o nosso primeiro tempo do fim, 1798, época da irmã White. A gente vê ali o fim do quê? Da supremacia papal. Essa parte, ela é interessante porque o que acontece ali? Os protestantes, né? Eles fogem e eles, entre aspas, claro, mas eles vão para uma terra de suposta liberdade, né? Eles vão criar uma liberdade, vão trabalhar em cima disso.
lá nos Estados Unidos. E então, ali, o que acontece é que eles lutam, nesse período que eu digo, né? Mas eles lutam justamente contra o racismo. Começa a Guerra da Secessão, enfim, tudo por essa época. E a Tessa, ela comenta que é justamente a restauração a luta contra o racismo, né? O começo da luta contra o racismo. Logo depois, a gente vê 1888, onde nós sabemos, a gente já estudou bastante sobre isso, nós vemos que teve um decreto dominical, ou quase teve um decreto dominical nos Estados Unidos, e aí a irmã White, né, junto com Wagner Jones, enfim, muita gente do movimento adventista vai lá e luta no Congresso em relação a isso, mas é algo bem importante que acontece ali para a nossa história e para a nossa linha de restauração. A gente vê que é uma ordem perfeita. Realmente aconteceu primeiro tudo aquilo envolvendo o racismo, tudo aquilo envolvendo o externo, né, e também o interno, mas em 88 a gente vê o sábado sendo enfocado ali. E a gente ainda não viu o sexismo ser uma prova para o povo de Deus, porque a gente sabe que a irmã White fala, em 88 ela fala nisso como uma prova para o povo de Deus. Antes disso, nesse período entre 1798 e 1888, ela fala justamente do teste da escravidão, né? O Parmin dele comenta em vários vídeos em relação a isso, que ela comenta que esse era o teste para o povo de Deus, de eles serem abolicionistas, em outras palavras, né? Mas aí vem a parte mais importante para nós, claro, todas as partes são importantes, mas a parte que nos interessa mais é o nosso tempo do fim, 1989. E o que acontece? Se começou com o sexismo, se começou com a destruição entre a igualdade de gêneros, da igualdade de gênero, né? Tem que terminar com o sexismo. Então, baseado nessa estrutura, a anciã Tess, ela vem e nos traz o teste final. Só que é também interessante notar que lá, a partir de 1798, a gente vê a primeira mulher, né, a ser tão enfatizada, digamos assim, tão levantada entre o povo de Deus. Claro, tiveram outras, né, na história antiga, porém não tão enfatizada como a irmã White foi. Então, desde essa época, onde Deus estava tratando o racismo e o sábado, desde essa época ele já levantou uma mulher, ele já estava, o assunto de igualdade de gêneros, né, já estava começando a vir à tona. Da mesma forma, na nossa época, esses assuntos continuam vivos, esses assuntos continuam tendo validade e precisando ser abordado, precisando ser destruído, né? Principalmente em nós e nos nossos preconceitos. Deus, da mesma forma que ele também aborda, né, com o povo de Deus, digamos assim, o seu teste final logo no começo, logo no primeiro tempo do fim, ele aborda também o racismo e o sábado, né, a guarda do sábado, a adoração, basicamente, que é o princípio, no final também, na nossa época. E por isso que a gente falou tanto em relação também ao racismo, ao nacionalismo, a tudo que envolve essas desconstruções, digamos assim, de crenças limitantes entre o povo de Deus. Alguém tem algo a falar? Não? Então, vou seguir. Um ponto bem interessante é em relação aos LGBTQIA+. Nós sabemos, claro,
nem todo mundo sabe o que toda essa sigla significa, até porque ela é bem grande, tem um mais justamente porque ela continua, mas é basicamente todos os tipos de gêneros. O sexismo, ele não envolve, segundo a Cientese, claro, ele não envolve somente homem e mulher, igualdade entre homem e mulher. Ele envolve todos os gêneros, todos os tipos de gêneros, todos os tipos de preconceitos em relação a esses gêneros. Por isso que a gente fala tanto em homofobia também. Hoje a gente vai se ater um pouco mais à desigualdade de gênero entre o masculino e o feminino, mas é bem importante que a gente se atente em relação a isso também, em relação aos outros gêneros, e comece a estudar um pouco mais sobre isso também e desconstruir alguns preconceitos. Vamos lá. A gente vai revisar também um assunto em relação aos mitos envolvendo homens e mulheres. Esses mitos, eles foram cruciais, eles foram, assim, tiveram uma parte bem importante para chegar aos mitos, preconceitos e desigualdades que a gente vê hoje na nossa sociedade. A ciência, na verdade, os cientistas, deixa eu passar aqui, por volta do ano de 1930, por essa década, eles desenvolveram estudos em base a o cérebro de cada gênero. Então, a tese que eles defendiam era que os cérebros eram diferentes entre si, que o cérebro feminino era de uma forma e o cérebro masculino era de outra forma. E aí eles levantavam o questionamento. Na verdade, nós precisamos levantar esse questionamento, né? O que vocês acham? O comportamento depende do gênero ou ele é adquirido? É adquirido? Mais alguma resposta? Amiga, tá me ouvindo? Sim? Rai. Oi? Eu também acho que é adquirido, porque eu acho que foi de séculos, né? Na verdade, milênios, uma construção sociocultural. Obviamente, não estou aqui falando das distinções biológicas e ou hormonais, porque isso é óbvio, né? Não entra em questionamento. Mas com relação ao comportamento, na maioria das vezes, para não dizer todas, né? Na maioria das vezes tem relação com a cultura, com a maneira que a gente foi condicionado a viver. E certamente foi adquirido, na minha opinião. Muito bom. Para mim também. A minha opinião é exatamente a mesma. Mas para eles, não. Para esses cientistas, já nascia, o comportamento já era inato. E isso, segundo os cientistas, você já nasce com um comportamento, dependendo do seu sexo, né? Se você nasce homem, você tem determinados tipos de comportamento, inevitavelmente. Inevitavelmente, segurem essa palavra. E se você nasce mulher, você tem, inevitavelmente, outro tipo de comportamento. Os homens nascem com o lado esquerdo do cérebro mais desenvolvido, enquanto na mulher, né, o lado direito é mais desenvolvido. E esse era o argumento deles para afirmar que o comportamento, que as práticas e que as habilidades, elas tinham a ver, e só a ver, com o cérebro e sua forma. Mas, enfim, o que isso causou? Então, o que eles estavam defendendo era que uma mulher, quando ela nascia, ela tinha determinadas, não só determinados comportamentos, mas, como eu falei, habilidades específicas do gênero feminino. Então, a mulher era inevitavelmente mais empática, era mais sensível, enfim, tudo aquilo que vocês conhecem, né, como características femininas segundo a sociedade. Então, isso gerou algumas crenças, gerou alguns preconceitos, né, em relação ao gênero feminino,
Em relação também às profissões. Por quê? Porque as mulheres, então, começaram a ir mais, quando começaram a trabalhar, né, quando começaram a adquirir esse direito, digamos assim, elas iam mais para áreas assim, como professora, elas viravam donas de casa, no caso, já eram, né, desde sempre, só elas tinham que fazer tudo dentro de casa, isso é bem comum. Até hoje, inclusive, aquela famosa, a mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e ela cuida de filho, ela trabalha, ela faz as compras, ela limpa a casa, enfim, é uma super woman. Mas também a mulher pode ser psicóloga, porque ela é mais empática. Isso quando ela pôde ser uma psicóloga, né? Quando a sociedade permitiu que ela tivesse esse tipo de regalia, digamos assim. Isso é mais recente. Interessante, uma coisa assim, abrindo um parêntese bem grande aqui no nosso estudo, eu pesquisei, para pegar essas imagens, eu pesquisei no Google, uma pesquisa básica, pesquisei psicólogas. E, para minha surpresa mesmo, porque antes eu pesquisei profissões femininas e apareceram várias coisas até legais, assim, eu esperei aparecer só esse tipo de profissão. Mas apareceram, assim, profissões, lugar de mulher onde ela quiser, enfim, coisas realmente boas. Mas, quando eu pesquisei psicólogas, eu falo assim, de verdade, eu rolei a página até o final e eu não consegui achar uma mulher negra representando a psicóloga. É um parênteses, é só algo que me chamou muita atenção enquanto eu estudava. Não achei. A única mulher negra que tinha na página inteira era de uma notícia dizendo mulher que se passava por psicóloga é presa, enfim. Isso me chocou bastante, para a gente ver que a nossa sociedade, por mais que esteja se desconstruindo, ainda precisa trilhar um caminho muito longo para isso. Para achar essa psicóloga que vocês estão vendo, porque eu quis achá-la, quis ver se realmente existia, eu tive que colocar psicólogas negras. E mesmo assim apareceram poucas imagens. Mas, enfim, só um parêntese que me deixou bem chocada. Ou a mulher poderia ser da parte da decoração, né? Uma florista, uma decoradora, uma artesã, pintora, enfim, coisas que envolvam sentimentos, emoções, que envolvam empatia, amor, características muito boas, né? Mas que limitam e estereotipam a mulher. Já os homens, segundo esses cientistas, eles eram mais propensos a serem matemáticos, físicos, a mexerem com números, claramente, né, mais inteligentes e mais lógicos, mais racionais. Eles também poderiam ser engenheiros, que também mexem com números, cálculos e tudo isso que envolve o lado esquerdo do cérebro, segundo esses cientistas. Ou filósofos, né? Quantas filósofas vocês conhecem da antiguidade, da época de Sócrates? Enfim, essas pessoas, esses cientistas, né? Para a gente saber que a ciência também não é infalível, claro, nada e ninguém é infalível aqui, né? Mas, enfim, nessa época, até a ciência era contaminada pelo sexismo, era totalmente contaminada pelo sexismo. E para a gente desconstruir tudo isso, porque até eu acredito que na época até pareceu bem lógico, né? Ainda mais cientistas falando em relação à composição do seu cérebro, a como ele é desenvolvido, como ele nasce, né? Como ele é quando você nasce, pareceu até lógico, tudo bem. E aí vem vários estudos em relação a isso, contra essas teorias, né? E o que mais me chamou a atenção foi o estudo da os estudos, né? São muitos, mas esse específico é bem interessante, da Margaret Mead, que ela, em 1931,
ela vai para Papua Nova Guiné e ela faz um experimento. Ela vai para várias tribos distantes, né, que não têm contato com a civilização. E a partir desses estudos, ela consegue provar que o cérebro não tem total envolvimento, não define o que uma pessoa vai ser dentro da sociedade. Por quê? Porque quando ela foi para essas tribos, ela percebeu que os homens, eles faziam o papel da mulher, claro, entre aspas, na sociedade deles. O papel que seria da mulher na nossa sociedade, né? Eram eles que cuidavam da família enquanto a mulher ia trabalhar na lavoura, eram eles quem arrumavam a casa, que eram donos de casa, enfim, eles assumiam o papel que para a nossa sociedade era feminino. E, enfim, várias outras coisas, vários outros exemplos que ela conseguiu coletar desde essa pesquisa. O artigo fala assim, é um artigo bem interessante, aqui está a referência, quem quiser ler depois eu posso compartilhar o link. Tem vários estudos em relação a ela, que ela fez, né? Vamos ler. Em 1931, Mead segue para Papua Nova Guiné, experiência a partir da qual publica Sexo e Temperamento em Três Sociedades Primitivas, de 1935. Outra de suas obras que conhecem notoriedade. Os levantamentos aí realizados com Reo Fortune entre os Arapés, é uma tribo, né? Outra tribo, Mundugumor e Chambuli. Enfim, vocês entenderam. Indicam que características associadas às diferenças sexuais entre homens e mulheres, frequentemente entendidos como temperamentos masculinos e femininos, não eram propriedades inatas ao sexo, mas reflexos do aprendizado cultural. Com estas formulações que colocam em xeque a ideia do cuidado doméstico e de uma suposta sensibilidade e fragilidade do sexo feminino como um padrão universal, ela abre caminho para os estudos de relações de gênero na antropologia, ela é antropóloga, né? Conferindo a crítica aos estereótipos e às atribuições de papéis sociais importantes a arcabouço teórico. Enfim, essa mulher foi super importante, foi bem conhecida, e é bem conhecida agora, né? E eu indico muito vocês lerem artigos sobre ela. Vamos lá. E hoje nós sabemos, hoje a própria ciência indica que o cérebro, ele é extremamente maleável. Ele se adequa, ele se adapta. Então, quando a gente é criança, isso é óbvio, né? Mas para a gente, isso é óbvio para nós que estamos estudando sobre isso. Mas para muita gente ainda é obscuro. Quando as crianças estão ali brincando entre si, e vamos perceber os brinquedos femininos. É uma boneca, é um fogãozinho, é uma panelinha. E aí a gente ia lá na rua, pegava uns matinhos, né, e fingia que estava fazendo a comidinha, brincava de casinha, brincava com os primos, que o marido era o primo, e aí o primo saía para trabalhar, e aí você ficava fazendo comidinha. E aí esse primo ia trabalhar e aí fingia que era um homem de negócios e aí voltava cansado. Enfim, pelo menos comigo isso aconteceu muito. Esse tipo de brincadeira aconteceu muito. E era divertido. Era uma construção social, mas era normal. Era uma brincadeira totalmente normal. E aí, quando a gente ia brincar de outros tipos de brincadeira, eu brinquei, graças a Deus, eu só tinha primos e irmão, então eu brinquei majoritariamente de brincadeira que diz ser masculina. E então, mas aí quando você vê uma menina brincando de carrinho ou de futebol
ou de qualquer coisa considerada masculina, ela é criticada e julgada pela sociedade. Onde está a mãe dessa menina, né? E o contrário acontece com força ainda maior. Eu acho que o contrário é ainda mais tóxico, ainda mais perigoso, ainda mais nocivo, que são os meninos. Os meninos, quando eles se interessam por brincar de família, onde ele arruma a casa, que ele gosta de fazer a comida, quando ele gosta de brincar de boneca, quando ele pega as bonecas da priminha, da irmã para brincar, ele é massacrado pela sociedade. Então, como é que a gente quer que nossas crianças, que essas crianças, elas cresçam, esses meninos, né, cresçam e sirvam para alguma coisa em casa e façam a sua parte, 50%, por exemplo, um exemplo de casais diversos, na sua casa, se na infância ele foi acostumado a ser o pai de família, ou a ser o motorista, ou a ser o fuzileiro, né, brincar de guerra, enfim. As brincadeiras, se a gente for prestar atenção, se a gente parar para prestar atenção, elas retratam a sociedade, elas retratam as práticas sociais. Então, como a gente quer acostumar, como a gente quer ver esse filho crescer ou essa filha crescer e se tornar boa em determinadas coisas de forma inata, como se crê que é, se na infância o incentivo é outro. Mas, enfim, não só isso. Porque isso aí a gente fala de educação, né? A gente fala de pais para filhos. Mas também para a sociedade adulta ou jovem, os filmes, os contos, né? Aqueles contos de palácios, de princesa e príncipe, enfim, os contos, as novelas, redes sociais, tudo isso, tudo influencia a nossa vida e a nossa mente, né? Principalmente, que é o que a gente está falando aqui. A nossa mente, a nossa estrutura cerebral é influenciada também pelo que a gente vê. Então, se a nossa sociedade nos mostra toda hora algo sexista, aquilo é normal. Aquilo vai ser totalmente normal para a gente, não vai ser algo de outro mundo, não vai ser algo que a gente consiga lutar contra de forma inata, digamos assim. A gente só consegue lutar contra intencionalmente, se a gente tiver a intenção de lutar contra. Mas, se a gente cresceu vendo tudo isso, e se hoje a gente vê tudo isso, se alimenta de tudo isso, é lógico que a nossa sociedade vai pender realmente para uma forma cada vez mais sexista. Ou seja, que a sociedade, se ela é sexista, ela impõe uma visão sexista. Isso é óbvio. Alguém quer comentar? Vamos, gente, comentem. Sei que vocês têm muito a falar. A questão do regionalismo, você podia falar um pouco? Porque tem uma disparidade muito grande, né? Você não acha? Regionalismo em relação a em Porque algumas na regiões... França, é só você ver. Eu não sei algumas pessoas que... Normalmente, adventista não assiste filme, né? Mas, assim, a história da Chanel é muito linda, né? A questão de como ela fez na França para poder... A primeira calça foi ela que inventou, e daí ela foi super bem sucedida, né? Na França, para variar, como falam o Parminder. Me desculpa os americanos. Mas a história da Chanel é linda, né? Eu vejo a mão de Deus, independente dela ter participado de... Mas ela, pelo que eu acho dela, ela quis ajudar a mulher, né? Só que a questão regional é muito grande. Você vê, na África tem aquelas coisas todas, no Brasil tem uma disparidade muito grande, né? Eu que nasci no Nordeste e me eduquei em São Paulo desde os meus 7 anos de idade, eu vejo uma diferença enorme de cultura, de entendimento, né? Até dentro da igreja, né? E aí veio a tese do Parminder elucidou isso de uma forma muito brilhante para
para chegar agora no cenáculo, a gente está pensando igual, como a Thais mesmo falou. Ela falou assim, importante, comentando alguma coisa sobre minha vida, ela falou, importante, irmã Alex, é que agora nós estamos juntos, independente do seu caminho. Todos têm um caminho. E agora a gente tem que pensar igual, porque senão a gente não vai ter o cenáculo, né? O Espírito Santo. Entender essas coisas básicas mesmo. Eu mesmo, sinceramente, quando eu entrei no movimento, eu não conseguia entender essa questão da calça, porque eu vivia uma outra cultura, né? Mesmo sendo adventista. Mas nós agora estamos pensando igual, temos que pensar igual, né? Essa resistência tem que acabar. Entendeu? Eu acredito que a diferença entre uma região e outra, de uma região ser mais evoluída em relação à outra quanto a isso, é justamente a voz que essa sociedade dá às mulheres. Mas assim, eu não consigo achar. Quanto antes as mulheres se levantam numa sociedade, antes essa sociedade vai começar a notar essas mulheres. Mas assim, eu temo por mim, e às vezes eu falo isso no movimento, não sei se eu sou entendida. É que, por exemplo, pode ser também o contrário. Por exemplo, como na minha posição de igualdade com o homem, eu quero ver os meus irmãos do movimento sacerdote a gênero também. Eu quero olhar para os meus líderes e não vê-los como homens que um dia eu tive que enfrentar e competir com eles. Entende? Porque é o outro lado também. Porque se a gente ficar também na postura de... eu acho que a gente também tem que ajudar os homens do movimento, entendeu? Eu não sei se porque a minha vida toda eu tive que competir com eles, né? Eu tenho uma história de competição com o homem incrível. Isso do meu pai, ele me ensinou isso. Não seja dependente. Meu pai faleceu tem 2 anos e ele me criou para eu nunca depender de homem. Por quê? Porque ele já vinha de uma cultura sexista, né? E ele me colocou em São Paulo e ele disse assim, de São Paulo para fora do país, você não vai depender de homem. Você pode até casar com um homem, mas você nunca dependa dele. Então, eu fui criada assim, entendeu? Então, para mim, o que eu quero para mim hoje, para entrar no novo reino, é que eu olhe os homens de forma igual, entendeu? Não superior a eles, porque de repente em algum tipo de prova eu consegui superá-los, entendeu? Porque isso daí eu vou ser igual ao que era no passado. Os homens eram conosco, entendeu? Então, assim, é feminismo, sim, mas não de ser melhor. Nós somos iguais, entendeu? Nós somos iguais. Você está entendendo? Cada um tem um desafio. O meu desafio é esse. Se eu estou no cenáculo, eu tenho que me sentir à vontade de falar com meus irmãos. Meu maior desafio é não competir com o homem, porque eu fui criada competindo com o homem. Né? É uma coisa, eu falo assim, sou da 2ª turma de mulheres da Força Aérea, eu competi com homem para entrar, entendeu? Mas assim, para eu ser do novo reino, eu tenho que entender que a gente vai ser a gênero, como a Thais mesmo falou, e não competir com eles, ser melhor do que eles. Mas isso é tudo da religião, cada um tem seu desafio, entendeu? Sim, não, com certeza, assim, irmã. Acho interessante, viu? Eu acho muito interessante assistir a história da Chanel, como ela foi desbravadora lá na França, entendeu? Ela peitou tudo, toda uma sociedade e falou, não, vamos vestir calça, e apareceu lá, desceu de uma escada e todo mundo, que isso? Coisa mais linda, eu vi a mão de Deus. A deusa razão, né? A Sofia, que tanto o Parminder fala. Obrigada, irmã. Sim, exatamente. Irmã, a senhora falou uma coisa muito, muito importante, que é em relação à igualdade. E é justamente esse o nosso teste. O sexismo se trata de igualdade. E é interessante também, e é triste a gente ver, por isso que eu falei em relação à brincadeira de meninos, né? A brincadeira de meninas que meninos brincam. E o quanto eles sofrem por gostar de determinadas coisas. E o sexismo, ele não se trata só de mulheres. Ele se trata também de a gente destruir realmente a masculinidade tóxica e de machucar tanto realmente esses homens que passaram a vida inteira sendo machucados. O sexismo se trata de todos nós.
Se trata de igualdade entre qualquer gênero, não só entre o feminino e o masculino, mas como a gente viu, de todos os gêneros, né? Então, a senhora falou uma coisa super E interessante. só completando uma coisa difícil, que pode chocar, mas que a gente tem que ser rápido, é com os transgêneros, com os homoafetivos, com as lésbicas, com LGBT, mais não sei, são tantos, né? Isso é muito difícil até para quem mora em capital e para quem estuda neurociência. E a gente tem que correr atrás, porque se a gente vai ser anjo, como Jesus falou, a gente tem que entender isso o mais rápido possível. E o tempo agora é do cenáculo. Porque se a gente não entender agora e nos amar agora, a gente não vai conseguir, segundo a Tess, né? E eu acredito muito no que ela fala para mim, eu não vou conseguir passar isso para o Levita, nem muito menos para o Net News. Se a gente não amar essa ideia, não abraçar isso, entendeu? E nos tornarmos iguais, a Tess disse que seria... Eu estava escrevendo um texto para dar para os Net News, ela me freou, ela disse com muita delicada, ela disse assim, irmã, seria desastroso para você e para quem você for dar esse texto, porque se a gente não aprender a se amar agora no cenáculo, a gente não vai ter, vai ser uma destruição dos levitas. Então ela, assim, é a forma que ela falou, eu não sei expressar, né, que ela falou em inglês, mas assim, isso foi muito profundo para mim há 4 semanas atrás. Eu me freei, eu disse, eu tenho que ficar com os sacerdotes, eu tenho que ser eu mesma com eles, mesmo que eles não me aceitem, entendeu? Porque eu preciso amar e ser amada por eles, porque esse é o tempo da gente entender, mesmo que tenha dificuldade. Por exemplo, é muito difícil você aceitar um trans. É muito difícil você aceitar um trans, a menos que você tenha uma história de trabalho com eles, como é o meu caso. Foi difícil para mim. Entendeu? Eu não entendia eles, mas eu tenho que aceitá-los, porque faz parte da genética, e a gente tem que aceitar, entendeu? Se não entende, pede ajuda um do outro, porque agora é o tempo do cenáculo, porque senão a gente não vai conseguir levar essa mensagem para os levitas. Foi assim que a Tess me falou e me freou, entendeu? Em relação a isso. Em relação a isso, irmã, já vou deixar vocês falarem um segundo. Mas em relação a isso, eu ia falar exatamente agora que o nosso primeiro passo é conseguir passar no teste aqui dentro, no teste interno. Não adianta a gente querer sair para o mundo agora se a gente não está desconstruído ainda. Gabi, você quer falar? Gabi Riff? Tá escutando agora? Tá, sim. Agora... eu queria falar sobre o comentário que a irmã fez, que nós mulheres, nós fomos criadas, a gente já nasce sendo ensinadas como resolver as coisas da casa, a gente é preparada para o mundo. Já a educação que os homens recebem, eles são infantilizados. Tipo, não podem brincar com coisas que relacionam a casa, exemplos assim. E por isso que nós mulheres somos mais maduras que os homens, por conta da educação desigual. Por isso que é importante a gente prezar por uma educação igual. O mesmo que os homens recebem, a gente tem que receber, o mesmo que a gente recebe, eles têm que receber. Perfeito. Muito perfeito. É exatamente isso que eu penso. Isso que eu sempre ouvi, desde muito nova, é que mulher amadurece mais rápido que homem. E sempre foi tido isso como que nosso cérebro, neuromitos, né? Como se nosso cérebro amadurecesse mais rápido que o dos homens. E não. É exatamente a educação e a cobrança social sobre nós que faz com que a gente amadureça mais rápido de forma brusca, né? De forma até que muitas vezes a infância é roubada de muitas meninas. Pode falar, Lara?
eu acho muito interessante esse tema em relação à educação, porque realmente nós, mulheres, se a gente for falar, a gente amadurece mais rápido e tal, nós somos mais empáticas, é porque nós somos educadas para servir e para sempre, constantemente, estar preocupada com o outro, tanto, né, para suprir as necessidades, mas às vezes até num nível que não é saudável, né? De você estar sempre preocupado com a opinião alheia e sempre estar se doando demais, assim, até mesmo contra a sua saúde emocional e mental para fazer os outros bem, principalmente os homens, né? E os homens, eles já são educados a serem servidos. Então, se eles levantarem da mesa e não limparem o prato, tudo certo. Se eles, sabe, nunca arrumarem o quarto, se eles nunca limparem um banheiro, tá tudo certo, porque esse é o ritmo que a sociedade funciona. Então, por isso que é natural, entre aspas, que a mulher chegue, ela seja empática, ela saiba, chegue no ambiente, saiba o que tá errado, o que precisa ser feito, e o homem, sabe, não sabe onde estão as próprias cuecas, entendeu? Então, isso não é uma coisa natural, não é uma coisa normal, é uma coisa totalmente imposta. A educação constrói isso. E é isso que precisa ser desconstruído desde o início, e que nós hoje, né, principalmente os homens que já estão adultos, criados, eles têm que fazer um esforço fora do comum para mudar essa mentalidade, mas precisa ser feito hoje, né? Exatamente. Irmã, mas também não é todo homem que é assim, né, irmã? Depende muito da mãe, né? Você não acha, não? Porque também, coitado dos meninos do movimento. Se a gente começar a ficar falando assim, todo mundo vai achar que todo homem é assim. Eu me preocupo com eles também. Não, com certeza, não é todo homem. Eu não sei se é porque também não é toda mulher eu que é já falei ligada. tão mal dos homens num tempo atrás, que Não agora é todo homem que é assim, irmã, com certeza, mas a gente tá falando da maioria. Sempre quando a gente fala, a gente não fala sobre casos isolados, a gente fala sobre maioria. E, infelizmente, a maioria é assim. E eu já morei com homens do movimento, e infelizmente, namoro um homem do movimento, e infelizmente, por mais bem intencionados que eles sejam, por mais cristãos, etc, etc, falta uma noção de educação. Falta. Muitos estão se esforçando, estão buscando. Mas, no geral, é muito mas disparo. Por mais que muito eles dos se irmãos já esforcem, chegaram para mim e falaram assim: olha, irmã Alex, eu estou me quebrando todo. Acho que a gente também tem que ajudar eles, né? Porque é brasileiro, você pensa que brasileiro nasce sabendo? Não é assim, não. Isso é difícil para eles também, a gente tem que ajudá-los, né? não, A eu nossa concordo, mas intenção... Aí já entra justamente essa questão que se está vendo, porque se nós, que já tivemos tantas obrigações, tivermos também a obrigação de ajudar os homens, eu acho que a gente está, de novo, tomando essa posição de serviço. O homem, ele tem que se esforçar para aprender. Não, eu ele não tem estou que falando de buscar... ajuda de pegar o chinelo dele e dar na mão dele, não. Não é Não, isso. Eu irmã, estou eu falando da sei, eu ajuda entendi o que a senhora quis dizer. emocional. Exatamente, é o que eu estou querendo dizer. Porque O homem está senão, irmã, acostumado a servir, e se a gente ficar servindo sempre, a gente não vai ajudar. Eles têm que levantar, têm que tomar a dianteira, pegar a bandeira, estudar e se desconstruir. Porque mas eu sinceramente eu me isso preocupo aí um é muito pouco também com enraizado. eles. Não Não, estou se passando a preocupar, a mão em gente vai cima, se eu não estou preocupar passando a mão na sempre. cabeça deles, não, Mas, não é isso. Eu me preocupo deixa eu porque falar. a gente é de olhar Tudo. eles sem. Quando a gente a gente não está no cenáculo, vamos lá. Eu olhar para a Tess e não ver nem mulher nem homem. Eu olhar para o Parmindo não ver nem mulher nem homem. Eu olhar para o Wesley. Quando eu cheguei no movimento, eu tive um grande defeito. Eu olhava para o Wesley e via ele como um homem. E para o Gabriel também. Eu via, quando eu os procurei, eu posso falar uma coisa pessoal. Eu não os A entendi. nossa intenção a gente não tem é que falar ser mal do homem, de forma alguma. É falar do sistema em que nós fomos criados, como homens e como mas mulheres. a gente está Como mulheres, nós também temos defeitos impostos pela sociedade. E como Mas homens, nós eles têm estamos... defeitos a serem desconstruídos como eles foram ensinados. A gente não está generalizando. Porém, mas se a gente está no cenáculo, só concluindo, se a gente está no cenáculo, a gente tem o grande desafio de nos vestir com roupas de anjos, mesmo que nós não sejamos ainda. E se vestir com roupas de anjo é olhar para o meu líder, Wesley, olhar para o meu líder, Gabriel, e não vê-lo nem como homem, nem como mulher. Esse é um desafio.
entendeu? Nosso. Não estou falando só dele, como meu irmãozinho o Weber também, que eu converso, como o Igor, todos esses que quando eu olhava, quando eu ainda não tinha entendido o ministério de ser anjo, eu os olhava como homens. Eu não quero olhar eles como os homens, eu quero olhá-los como futuros anjos como eu, porque nós seremos iguais. É um grande desafio isso, entendeu? Então, acho que nessa construção, a gente tem que começar a ajudar eles no sentido da igualdade, entendeu? Porque senão vai criar uma dificuldade da gente conseguir caminhar junto, entendeu? Eu acho que o Em Senar falou relação isso. eu acho que a senhora quer dizer em relação ao local de fala. Nós, mulheres, nós sabemos onde o calo aperta, né? A gente sabe o que dói na gente, a gente sabe o que falta que o outro faça para sermos iguais. Então, eu acredito que sim, podemos ajudar em relação a isso, em relação a chegar e afirmar e ajudá-los no que eles não sabem, porque eles não são mulheres, é impossível eles saberem de todas as nossas dores, então eu concordo em relação a isso, de que a gente tem que ajudar a eles entenderem a nossa dor. Irmão, ancião Gabriel, pode falar, por favor? Obrigado, Daisy, pela oportunidade. Só, na verdade, agora que foi falado tanto, não sei se eu devo pular esse assunto. Eu estava querendo comentar sobre outra questão, que eu queria convidar vocês para cada um se treinar e se informar com respeito aos termos mais técnicos, que são sexo e gênero. Eu vejo que a gente troca esses termos em uma frase, sem pensar umas 3, 4 vezes, a gente usa esses termos de forma intercambiável. E são termos diferentes. A gente fala trans que? Transsexual, transvesti, transgênero, todos são facetas que podem ser muito diferentes, podem estar interligadas, podem ter ambas as características em uma pessoa, mas não necessariamente. Eu acho que a gente está falando já há um tempo sobre o assunto e é importante a gente se atualizar também com respeito a esses termos, porque se você for perguntar no mundo e começar a discutir sobre isso, você vai ver que eles estão muito bem informados. Não? Então, resumidamente, a questão do sexo é uma questão anatômica, biológica, questão de cromossomos, não? E gênero, de fato, tem a ver com a questão social, não? O papel de gênero, a identidade do gênero e também a orientação sexual faz parte do gênero. Né? Então, a gente fala em LGBTQ e mais, nessa sigla, as questões de sexo e de gênero são mistas. Tá? Algumas das siglas se tratam de orientação sexual, outros se trata da sexualidade. Não? Então, são termos que a gente precisa aprender a usar com mais precisão. Seria só esse o meu comentário. Muito legal. Extremamente relevante. Obrigada, ancião. Lara. Daisy, eu tô aqui no celular da Lara, eu posso dar Por favor. queria dar uma opinião em relação ao tema, né? Que, enfim, acho, pelo menos um de nós possa dizer o que a gente acha em relação a como a gente está experimentando esse processo e a ajuda de vocês e a necessidade que a gente tem de mudar tantas coisas. Em primeiro lugar, a necessidade é muito grande. A necessidade de conseguir, de saber, de entender, enxergar para um homem é muito difícil. Para a gente é muito difícil mesmo. Estou falando como homem. Para a gente é muito difícil conseguir enxergar as desigualdades mais sutis, mas que estão mais presentes na vida diária. São muito comuns. Segundo lugar, precisamos totalmente de... a gente precisa ser exposto a isso de forma constante.
como se fosse uma rotina. Quando a gente vira cristão, vamos supor que a gente vivia uma vida, beleza, no mundo e tal. Quando a gente vira cristão, a gente começa a fazer um monte de mudanças. Não sei se algum de vocês lembram, ou se vocês passaram por uma experiência de reavivamento espiritual, se vocês já nasceram na igreja, ou se vocês vieram do mundo. Como a gente começa a fazer tantas diferenças em cada monte de aspectos diários. Quando uma luz como essa chega, ela tem que impactar da mesma forma como se você tivesse conhecido toda uma biblioteca de práticas morais que Deus pede para ti. Então, quando ele nos ensina que a gente está vivendo num mundo sexista e que esse é o que ele quer restaurar justo nessa última geração, não é uma questão de, opa, gostei da mensagem, vou lá, vai dar certo. Significa que você vai viver e experimentar um monte de coisas. Muitas vão doer, muitas vão bater no orgulho, e você vai precisar de ajuda. Você vai ter que se ajoelhar, você vai ter que orar muitas vezes. Mas sem mulheres honestas, dedicadas, que queiram ajudar, a gente não consegue e não vai conseguir nunca. Então, é um trabalho mútuo, porque nós também vamos nos salvar juntos com vocês. Os dois vamos dar mensagem para outros juntos. Então, estamos numa relação de dependência. Maravilhoso e especial que nessa última geração estejamos nós tão dependentes agora. Enfim, era isso que eu queria dizer. Obrigada, Pedro. Bom escutá-los. Obrigada pelos comentários, foram todos extremamente agregadores. E uma última consideração que eu quero fazer. Eu quero falar que o mundo de gênero, ele produz um cérebro de gênero. Então, quanto mais a gente se expõe e permite, né, que esse sexismo intrínseco da nossa sociedade invada a nossa mente e os nossos hábitos, mais a gente realmente vai ter um cérebro de gênero. Quanto mais a gente desenvolve habilidades que a sociedade impõe para nós como inatas de certo gênero, de certo, né? Mas nós vamos realmente desenvolver esse cérebro que os cientistas daquela década, da década de 30, falaram que existia. E a última consideração é que a biologia, a ciência, ninguém pode desculpar o sexismo, a desigualdade na ciência e na composição cerebral, por exemplo, muito menos. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se vocês tiverem mais algo a falar, estamos abertos. Se não, nós podemos finalizar com uma oração. Amiga? Oi? Peraí, acho que eu fiz uma... Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? E agora? Tá longe, eu acho que eu apertei alguma coisa sem querer. Você está me ouvindo? Eu estou. Fala de novo. Estou sim, estou te ouvindo. Já apertei alguma coisa sem querer. Não, só para finalizar, eu queria comentar que eu entendo a dificuldade realmente, obviamente, né, das pessoas entenderem o termo igualdade. Porque quando a gente luta por igualdade, parece que a gente está lutando por desigualdade, né? Às vezes, os comentários, a narração desigual que a gente descreve, parecem comentários a favor de uma desigualdade ao contrário, né? Então, parece que a maneira que a gente comenta, parece que ao invés de a gente querer igualar, a gente está querendo continuar uma desigualdade, só que ao contrário. Então, vamos supor com relação ao sexismo. A maneira que a gente comenta, às vezes, ao invés de parecer que a gente está querendo igualar a situação entre homem e mulher, parece que a gente está querendo trocar de lugar com eles. Eles sempre foram tratados, sim, como superiores, e agora é a nossa vez de nos vingarmos, né? Dá essa impressão, a maneira que a gente comenta, principalmente na mídia, porque na mídia, a maioria das vezes, é algo lido e não falado. Então, o ler, você interpreta da maneira que você quer.
Só que eu vou trazer uma questão pessoal, né? Que é aquela coisa do lugar de fala, né? Só quem vive sabe. E algumas vezes eu posto coisas com relação ao racismo na minha rede social, porque eu acho importante essa desconstrução também. A gente estava falando pro Éden, lá não tinha isso, óbvio, como você falou. E a colega cristã adventista, não do movimento, veio falar comigo com relação a isso, que é um discurso clássico de quem não entende. Porque assim, desse jeito, você vai continuar criando rivalidade entre raças. O jeito que você fala, parece que você quer sempre ser a diferente só porque você é negra, e eu sou negra, para quem não sabe. E aí eu expliquei para ela, eu entendo o que você quer dizer, porque, na verdade, você está discorrendo sobre algo que deveria ser, mas não é. E o que a gente explana é algo que é e não deveria ser. Ou seja, ela estava dizendo que vocês são iguais a todos. Vocês são iguais aos brancos. Vocês são iguais... O que é isso? Deveria ser isso. É o que ela está dizendo. Mas o fato é que não é assim. Não é assim. Então, é preciso dizer por que não é, para que as pessoas percebam que não é e tornem, né? E virem a situação ao contrário. E aí eu falei, se fosse de fato, quando eu entro numa aula de brinquedos, eu encontraria inúmeras bonecas negras. E às vezes nem encontro uma sequer. Seríamos iguais se a maioria das atrizes representadas na mídia, maioria não, né? De maneira percentualizada, fosse tete a tete ali com as brancas. Seríamos iguais se nosso gênero não fosse tão sexualizado. E eu trouxe fatos irrefutáveis. E ela falou, caramba, é mesmo, não é? Então, assim, a intenção das pessoas é que toda pessoa vale. Né? Como é que é aquela frase? Tem essa frase que fala, né? Toda pessoa importa, né? Toda pessoa importa. Mas não somos tratados assim. Então, agora trazendo para o sexismo. É muito interessante a gente não querer tratar os homens com diferença, não é nem tratar, não querer falar sobre a diferença dos homens para não tratar a eles com diferença. O fato é que, como o Pedro falou, se a gente não denunciar as diferenças com amor, sabedoria e frutos de espírito, óbvio, para eles, essas diferenças vão continuar existindo. Então, a gente tem que falar das diferenças justamente para elas acabarem. Justamente para a gente lutar contra elas. Não tem como falar para limpar a sujeira sem falar da sujeira. A gente só não fala da sujeira e dizer que isso é tadinho. Poxa, não vamos falar da sujeira porque, nossa, imagina como é pressão para eles, como é pesado. Não vai continuar sujo. Então, é só para a gente não confundir. O que a gente quer que seja não é exatamente o que é. Então, para a gente fazer virar aquilo, tem que tocar na ferida, não tem jeito. Concordo plenamente. É justamente o que eu falei em relação a gente ajudar de que forma, né? Falando justamente onde nos dói. Isso não precisa ser uma comunicação, como é o nome? Agressiva. A gente não precisa falar de uma forma agressiva, não precisa atacar. Mas a nossa ajuda é falar. De forma Se a gente ruim. não fala, eles não vão saber. Eles não são mulheres. Gente, como a Tess fala, o jeito dela falar é um excelente exemplo. Ela parece muito com Jesus. Eu acho ela muito parecida com Jesus. Porque Jesus, ele sabia das questões, mas ele ia com tanta calma. Nossa, eu peço todo dia a Deus para ser parecido com Jesus e com a Tess. Porque realmente eu tenho dificuldade. E eu acho que a igualdade é justamente isso. Eu não sair peitando os homens como eu já fiz. Eu já fiz muito isso, entendeu? E os venci. Mas eu os vencia com orgulho, né? Por causa do meu pai. Meu pai me ensinava, não baixa a cabeça para homem, os venci. Eu não quero ser assim, eu quero vê-los igual. E eu tenho conseguido muito isso, e não é afrontando eles, nem falando mal deles. Como teve 2 depoimentos agora que eu achei lindo, do Pedro, e eu tenho notado como eles têm se esforçado. E eles são do movimento, quer dizer, eles são sacerdotes, eles estão na nossa linha, entendeu? Eles não são os levitas, nem os net news que ainda não entendem. Então, assim, eu acho que a igualdade está nessa coisa da gente se amar, como a Rose falou para mim, tão linda semana passada. Ela falou, olha, quando eu olho para o Gabriel, quando eu olho para o Wesley, quando eu olho para o Matias, eu sinto amor, sabe? Eu quero sentir isso pelos homens do movimento. Não é uma forma sexual, é uma forma
uma forma que eu não sei nem explicar. É como a Thais sente, como Jesus sente. Eu quero sentir como a Thais sente. Eu acho que ela é a nossa referência, não é a Chanel, que eu já estudei, não é as mulheres, essas mulheres que estão... Eu tenho várias amigas Net News, entendeu? Que estão querendo ser melhor que os homens. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser um ativista, porque senão a gente vai se perder. Entendeu? Mas esse dom só Deus vai dar para a gente ser parecida com a Tess, entendeu? A gente tem que olhar para ela. Eu não vejo outra. É como se fosse como Moisés não tinha uma serpente que ele olhava. Os sábios, eles tinham uma estrela para olhar. Toda vez que eu quero ser rude, eu ouço um vídeo do Parminder e eu ouço a doçura e a firmeza da Tess, eu me abrando, sabe? Parece que é uma coisa que acontece dentro de mim que me freia. E esse freio do Espírito Santo que eu busco como mulher, entendeu? Porque brevemente eu não vou ser nem mulher nem homem, é isso que eu quero ser a gênero. Tem uma questão que a gente tem que levar em conta também, que é em relação à equidade. Eu concordo sim que a gente não pode atacar o homem, dizer ou querer ser maior que eles, porque a mensagem é igualdade. Mas o que nós temos que desconstruir, e que os homens têm esse desafio de desconstruir, é justamente essa desigualdade. E como que a gente destrói? Com a equidade. A equidade, ela não só abaixa o homem, como, agora eu acho que tudo se baseia nisso. O homem, ele estava superior e agora a mulher tem que ficar superior. Não, isso não é equidade. Equidade é, a mulher está aqui embaixo, o homem abaixa um pouquinho, a mulher sobe um pouquinho para que eles fiquem iguais. Como é que a gente faz isso? Se a mulher tem tantos malefícios dentro da sociedade, o homem precisa dar benefícios para ela dentro dessa sociedade. Então, por mais que a gente esteja vendo a questão deles em relação assim a pensar neles, sim, acredito que a gente tem que pensar neles, sim. Só que eles têm que pensar muito mais na gente, porque são eles que precisam se desconstruir mais em relação aos seus privilégios, né? Claro que na mentalidade muita mulher precisa se desconstruir, lógico, mas eu falo no sentido de a gente não poder, digamos, criticar só porque eles foram nascidos e criados dessa forma e por isso, coitados, eles não sabem. Não, sim, eles não sabem realmente, então a gente ensina, então a gente critica. Como a Tess fala, ela não vai tolerar o erro, ela não vai tolerar o abuso. Então, mesmo que um homem esteja sendo abusivo porque ele foi criado assim, não importa, a gente não vai tolerar. É isso que ela prega, com amor, mas é isso que ela prega. Então, acredito que essa questão é super válida, a gente tem que tratá-los com amor, assim como Cristo trata todo mundo, mas a gente não pode tolerar algumas coisas, como a Tess fala, né? Com amor, claro, como você falou. Então, vamos orar para finalizar? Desculpa, gente, eu acabei não olhando o chat, porque eu estava no PowerPoint, e aí não consegui acompanhar o chat. Vocês falaram coisas muito interessantes. Obrigada. E em relação ao que eu disse de a gente não vai tolerar, é em relação ao movimento mesmo. E o que a Tess fala, o que a gente vai fazer com essa pessoa? A gente não vai fazer nada com essa pessoa, mas Deus vai fazer. Então, a gente, de todo jeito, não vai tolerar, no sentido de a gente não vai ficar calado, entendeu? Eu não consigo ver a Tess falando eu não vou tolerar. Quem fala não é ela. Quem fala é Deus, que manda, que fala através dela, assim, olha, se você não melhorar, se você não se policiar, se você não se poldar, assim como também a Alexia não se poldar e muitos outros defeitos meus, você não vai conseguir entrar no novo reino. Entende? Assim, não é eu que não vou tolerar fulano nem beltrano. Ele não vai conseguir entrar no... O Parmenides deixa isso tão claro. Ele fala assim, é o mínimo que você, para entrar no novo reino, é você aceitar a igualdade, entendeu? Isso não é a Tess, não é eu, não é você que vai ficar falando, eu não vou te tolerar, você tem que ser melhor. Não é isso. Não é isso que Jesus fazia. Um segundinho. Eu não estou falando que a gente não vai tolerar a pessoa, mas o ato.
Porque o que acontecia, se a senhora rever os vídeos da Campal do Brasil, ela fala claramente, questões eram toleradas e eram escondidas, eram colocados panos quentes em cima de homens que abusavam. E nós não vamos tolerar esse tipo de coisa. Ela fala nessas palavras, como a Lara citou aqui, ela fala, nós não vamos tolerar. Por quê? Ela não quer dizer que ela vai excluir o homem, que ela vai... Enfim, ela não quer dizer isso. Ela quer dizer que ela não vai colocar panos quentes, que ela não vai se calar para que a obra não seja maldita, para que a obra não seja mal vista pela sociedade. Não, ela vai falar sim dessas questões. É isso que ela quer dizer, entende? Eu não estou querendo dizer que ela diz com raiva que não vai tolerar esse tipo de coisa, não. É que ela não vai esconder em detrimento da nossa reputação. Entende? Eu creio que só o Espírito Santo vai nos moldar a como lidar com isso, porque eu te digo para você, eu sou uma mulher militar. Se eu souber que um homem bate numa mulher, ou eu vou lá bater nele, ou eu arrumo uma tropa, chamo os meus irmãos e vou bater. Então, essa mulher precisa ser dominada, que sou eu, entendeu? Então, eu não quero falar dessa forma, porque eu quero que Deus me transforme, certo? E tem muitas mulheres militares, tem muitas mulheres que não aceitam, que manda, por exemplo, se alguém me ferir, eu chamo meus irmãos dão uma surra nele. Isso é fácil para mim, mas isso Jesus não quer de mim isso, entendeu? Então eu acredito, eu estou esperando, eu estou no cenáculo esperando o Espírito Santo para que eu tenha palavras doces como a Tess para saber falar. Eu ainda não tenho, entendeu? Como Cristo teve quando ele ensinou, né, que o Pedro ele tinha, eu era muito parecida com ele tinha um ativismo interno muito forte, ele entendia o reino, ele foi lá e pegou um facão e quis você já sabe da história, entendeu? Eu espero esse Espírito Santo, senão de nada vale o cenáculo. É só isso que eu queria dizer. Entendo, irmã. Nós temos que encerrar agora, acabou nosso tempo, na verdade, passei muito, desculpem. E, Noeli, você pode orar para a gente, por favor? Sim. Tá dando para escutar direitinho? Uhum, muito bem. Então, oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela reunião que a gente teve aqui, onde a gente pôde aprender um pouco mais em conjunto, identificar que vamos aprender muito mais sobre todas as questões de igualdade e idade. Peço que o Senhor nos ajude nessas questões, que o Senhor esteja com a Campal e nos dê uma boa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amado. Amém.